Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Arte Despojada. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma mandalinha de óleo grego. Não tem jeito, gente, óleo grego é uma das mandalas que eu mais pinto, então vocês vão sempre ver ela aqui no canal. Então eu vou usar o preto, o azul claro, o azul céu, né, branco e o azul ultramar. Eu amo esse azul. E aí eu vou colocar para vocês também aquele verde misturinha que eu falei que eu gosto tanto, que eu fiz meio que sem querer. Eu não sei na verdade o que eu coloquei aqui, mas ele fica incrível na combinação de cores com esse azul aqui ultramar. E aqui a tampa que eu sempre uso, né? Como são várias tintas, então vou deixar tudo preparadinho aqui e tudo bem protegidinho para não ressecar as tintas enquanto eu vou utilizando elas aqui na minha mandala. Essa é uma peça de 10 centímetros, aquele acrílico de sempre que nós utilizamos. Eu fiz compra de um acrílico há alguns dias. Eu até fiz um vídeo. Ele muito provavelmente vai ser o próximo vídeo a entrar aqui no canal. Que eu falo sobre as últimas compras que eu fiz e veio um acrílico bem diferente, de alta resistência. Eu gostei bastante dessa nova peça. Então, logo eu vou trazer aqui no canal para vocês, para dizer um pouco mais sobre essa minha nova compra. Inclusive falar sobre o preço, e falar sobre várias coisinhas. Continuar aqui com as dicas que eu sempre dou para vocês, que eu acho super bacana. Inclusive porque a gente tem muita troca, muitas vezes ali nos comentários, então nos ajuda bastante. Então aqui, ó, eu utilizei o preto já, lá no início da minha mandala de óleo grego. E aqui, ó, gente, às vezes, antes de eu guardar a tinta, como o preto eu não vou usar mais, olha, eu dou uma limpadinha aqui. Às vezes ele vai ficando umas crostinhas de tinta, principalmente o preto, gente, que eu uso para fazer os fundos. E aí eu passo essa... É uma pinça que ela tem um bico meio curvadinho. Então eu passo ali na minha tampa antes de colocar a tampa no potinho de novo. Porque assim evita de a tinta que ficou ali no cantinho escorrer e virar uma crosta. E toda vez que a gente for abrir o potinho, às vezes ela tá ressecada e acaba caindo alguns pedacinhos dentro da tinta e não é legal. Então é importante sempre guardar a tinta de vocês com a tampinha o mais limpinha possível. Eu, como não uso Goldê, eu uso a própria tampa, então sempre as minhas tampinhas estão bem sujinhas. Sempre escorre tinta. A tampinha ela tem uma limitaçãozinha ali, né? Mas às vezes a gente acaba colocando mais tinta e ela passa dessa limitação e fica toda a tampinha cheia de tinta. Então é sempre importante vocês tentarem retirar o máximo ali, justo para não cair coisinhas na tinta e acabar ficando com alguns... que eu acredito que já deve ter acontecido com vocês, de quando a gente vai colocar um pinguinho na peça, vem junto com um pedacinho de tinta que ficou ressecado ali dentro. Nossa, comigo já aconteceu várias vezes e isso é bem desagradável. Às vezes, para evitar esse tipo de coisa, antes de começar a pintar, aquela tinta que eu coloco ali na tampinha da minha embalagem, né? Como eu não uso Godet, como eu falei para vocês, eu uso a própria tampa. Eu fico mexendo nela ali com a própria agulha, a pontinha da minha agulha mesmo, e procurando esses pedacinhos indesejáveis que às vezes fica na tinta e que acaba atrapalhando ali no momento da pintura muitas vezes. E aí eu vou retirando ali alguns que eu vou encontrando. Então é antes de começar a utilizar a tinta, né? Porque assim já diminui um pouco a chance de eu colocar um desses pedacinhos ali na minha tinta. Isso para quando a tinta já tá um pouco mais no final, né, gente? Que nós já usamos várias vezes, já abrimos várias vezes. E aí, como eu falei, acaba caindo uns pedacinhos lá. Então, tentem fazer isso também, caso vocês estejam com essa tinta assim já no final, e com a agulha tentando dar uma limpadinha ali na tinta para retirar esses indesejáveis durinhos aí do meio da tinta. Bom, então vamos seguindo aqui na pintura. Eu acho que não tem muito segredo, né? Por isso que eu acabo muitas vezes não falando para vocês cada movimento que eu vou utilizando, cada material que eu vou utilizando, porque o básico eu acredito que a gente já passou por ele.
E vocês conseguem acompanhar bem aqui os meus movimentos. Então eu gosto de ir dando dicas assim aleatórias, não necessariamente ligadas aqui ao movimento que eu tô fazendo na mandala, tá? Então para quem tá chegando no canal aqui agora, temos outros vídeos. Os meus primeiros vídeos eu falo um pouco mais sobre os materiais. Eu tenho vídeos aqui que falam sobre os preços das minhas mandalas. E também tem dicas de como fazer marcações, de como eu furo as minhas peças. E ao longo do caminho aí, conforme eu for descobrindo coisas novas também, e conforme os meus processos forem mudando também, eu sempre vou atualizando aqui para vocês com novos vídeos. Como eu falei, eu já trouxe vídeo mostrando algumas compras outras vezes, então eu vou trazer um novo vídeo mostrando minhas novas compras, pra gente ir se atualizando, se mantendo sempre informada e ajudando, né, umas às outras com essas informações. E é massa, essas trocas têm sido bem legais mesmo. Então aqui estou finalizando já o branco, praticamente, e fazendo ali os puxadinhos, os tão famosos puxadinhos. Gente, eu acho que é um caminho sem volta, sabia? Esses puxadinhos. Depois que a gente descobre eles, é muito difícil fazer uma mandala que eles não estejam presentes. Eu realmente tenho percebido muito isso, principalmente nas minhas mandalas aqui de olho grego. Eu gosto muito de preencher esses espacinhos aqui que ficam entre um pontinho e outro, porque antes eu preenchia com outros pinguinhos, uns pinguinhos bem pequenininhos, né, para caber ali nesse espacinho. Só que, como eu falei, quando eu descobri esse puxadinho, ele é um caminho sem volta, porque ele preenche perfeitamente, fica... Eu gosto muito do resultado que ele dá. Bom, eu gosto muito desses puxadinhos, então eu sou bem suspeita em falar. Então, por isso que eu digo, eles são um caminho sem volta mesmo. Então, seguimos aqui com o azul ultramar. É o mesmo movimento, tá, gente? Como se fosse até o movimento molécula, né? Esse aqui que nós estamos fazendo. Só que como a gente acaba puxando aqui o pontinho, vai nos dando um desenho diferente, né, para nossa peça. E aí eu gosto muito, muito dessa combinação desse azul ultramar com aquele verde que eu falei para vocês da misturinha que nós vamos usar logo mais. Eu acho uma combinação perfeita, perfeita mesmo. São tons muito, muito vivos, muito alegres. Eles deixam a peça bem acesa. Essa peça aqui, depois de aplicada o liquibrilho, nossa, fica com uma cor muito, muito incrível. E eu tô aí num dilema de tentar fazer de novo esse verdinho, que vocês vão ver já já, porque eu não lembro quais foram as cores. Até uma inscrita aqui, ela deu uma ideia de quando vocês forem fazer as misturinhas, tentem colocar nos potinhos quais foram as cores que vocês utilizaram. Porque aí depois, mesmo que vocês não coloquem a quantidade, que às vezes fica um pouco difícil numerar, né, a quantidade, coloquem pelo menos as cores, porque assim vocês vão ter mais facilidade quando quiserem criar aquela cor novamente. Porque às vezes realmente a gente não consegue encontrar algumas cores, e quando fazemos essas misturinhas aí, descobrimos cores bem bonitas, e às vezes cores que nem existem mesmo no mercado aí pra gente comprar, então é bem legal mesmo fazer esse tipo de experimento, misturar mesmo as tintas que vocês têm aí. Às vezes por necessidade, por não encontrar uma tonalidade que precisa. Eu, por exemplo, tô com muita dificuldade em encontrar o violeta. Aqui eu vou colocar um pouquinho, olha como que eu coloco a água nas minhas tintas, sempre com uma seringuinha, porque muitas vezes um pouquinho de água só é o suficiente para ela ficar numa densidade um pouco mais adequada aqui para o pontilhismo. Não ficar rala demais e nem pegajosa demais, para que os pontos fiquem
deformados, né? Muitas vezes as pessoas falam que os pontinhos não ficam tão redondinhos, que não sabe o que acontece, que mesmo usando boleadores não conseguem. Muitas vezes é a densidade da tinta, que deve estar muito grossa, e aí quando a gente pinga e puxa o instrumento de volta, sempre fica aquele biquinho, e realmente não... É como se o instrumento ele não conseguisse fazer com que a tinta escorresse o suficiente para formar justamente o ponto. Sempre fica um lado meio que quadrado, meio esquisito. Então procurem sempre deixar a tinta numa densidade não rala, porque senão ela vai escorrer no momento da pintura, principalmente aqui no nosso acrílico. No MDF ela já tem uma aderência um pouco melhor, porque vai ser uma tinta sobre uma tinta seca, que no caso seria a preta ali, né? Que é a base da mandala. Então, nesse caso, a tinta ela expande um pouco menos. Mas para quem se aventurar aqui no acrílico, tem que tomar muito cuidado com a densidade da tinta, para ela não ficar muito rala e ela não expandir muito quando nós pingarmos pontinho aqui. Então tem que ter todo um cuidado também de não ficar pontos muito próximos uns dos outros para quando isso acontecer, porque sempre acontece, a tinta realmente aqui ela já dá uma expandida. Então com o tempo nós vamos pegando a destreza de saber qual que é a distância ideal para colocar ali os pontinhos. Então por isso que eu falo que o treino é realmente muito importante. Os erros são muito importantes, porque eles vão nos ajudando a fazer essa limitação aí de espaço, de orientação das bolinhas. Com o tempo, isso vai sendo algo natural, gente, no pontilhismo. Então, por isso que precisa realmente de muita prática. Eu pratico praticamente todos os dias. Se eu fico sem pintar, às vezes quando eu tiro alguma folguinha assim, né? Porque realmente são muitas atividades, eu acabo ficando às vezes 1 ou 2 dias sem pintar. Então já retorno no dia seguinte, porque essa aqui é a minha principal fonte de renda, né? Então eu preciso manter sempre a minha banca pronta para atender os clientes aqui na feira. Então eu pratico muito, muito mesmo. Eu digo para vocês que para mim a prática também é constante, porque sempre nós vamos evoluindo, sempre vamos aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais, nos conhecendo sempre mais a cada mandala que a gente pinta. Tanto nós, quanto os instrumentos, quanto a tinta, tudo nós vamos pegando ainda mais habilidade, ainda mais conhecimento. Então tudo é uma questão de tempo, por isso que eu falo, nunca desistam e vão no tempo de vocês. Não se desesperem, porque realmente é uma arte muito delicada, exige muita concentração, muita atenção, muito carinho, precisa de muita paciência, por isso que eu falo do carinho. Ela é uma arte que ajuda a nos desenvolver a paciência, mas nós precisamos realmente enxergar ela com esse carinho, porque ela é muito delicada e ela acaba tendo um efeito muito, muito bom em nosso corpo, nossa mente. Então por isso que eu falo para enxergar ela com muito carinho, porque realmente ela vem para transformar muita coisa em nós e ainda para encantar as pessoas, porque é sempre muito gratificante quando as pessoas, principalmente as que não conhecem o pontilhismo, elas ficam muito encantadas quando veem a arte. E isso é muito legal. Eu fico muito, muito grata a Deus por esse dom e por poder compartilhar isso aqui com vocês. Então eu falei demais, já estou aqui na outra cor, já fiz as coroinhas. Eu acelerei realmente o processo desse vídeo, gente, para que nós não tivéssemos um vídeo muito longo, para que seja o mais objetivo possível. Como eu falei, eu vou dando dicas aleatórias, não necessariamente da pintura que eu estou fazendo no momento. São movimentos que nós já vimos, as cores das tintas. Eu vou colocar também na descrição para vocês, tá? Então aqui eu já utilizei o verdinho que eu fiz a misturinha. Essas batidinhas aqui, às vezes servem para tirar alguma bolinha que fique na tinta ali na tampa. Isso ajuda também, tá? Para deixar a tinta mais uniforme para quando formos pintar. Porque às vezes, principalmente quando vai fazer o puxadinho, se fica alguma bolinha na tinta aqui no palito ou na agulha, no instrumento que vocês estão utilizando, às vezes elas deformam
o puxadinho, tá? Então aqui eu coloquei na velocidade original, tá? Dos meus movimentos. Eu só acelerei ali enquanto estávamos no olho grego, porque realmente não tem muito segredo nesses movimentos. Aqui pode ser uma mandala que sirva mais como uma ideia para vocês, até porque tem uma mandala aqui de 7 centímetros que se parece muito com esse centro que eu fiz agora para vocês. Eu até coloquei ela como nível básico. Depois eu vou colocar para vocês aqui o card de todos os vídeos que eu citei. Então aqui, para fazer esse movimento do puxadinho, gente, muitas pessoas falam, ai, eu gostaria de fazer um puxadinho tão perfeito quanto o seu. Como eu falo, a tinta precisa estar na densidade certa. Retirem toda e qualquer coisinha que esteja na tinta. As bolinhas, como eu falei, deem essas batidinhas no potinho da tinta, que todas essas bolinhas elas começam a estourar. E sempre também que vocês veem bolinhas nos pinguinhos, nos puxadinhos, tentem estourar também com a agulha, porque isso acaba deixando a peça mais bonita quando ela seca, porque quando a tinta começar a secar, não vai ter jeito, a bolinha ela vai estourar por si só que acaba que ela fica marcada na peça. Então acaba que se você estoura enquanto a tinta ainda está molhadinha, ela já preenche ali o lugar onde estava a bolha e simplesmente some aquele buraquinho que iria ficar. Entendeu? Então, por isso que sempre que tiver algumas bolinhas ali muito visíveis, às vezes acontece, principalmente com tintas já mais velhinhas, que nós já usamos várias vezes, elas tendem a ter um pouquinho mais de bolha e isso começa a acontecer com um pouco mais de frequência, quando nós utilizamos essas tintas já um pouco mais usadas, já mais pro finalzinho. Então, por isso que vai tendo esses macetinhos, a gente tentar manter a nossa tinta ali sempre limpinha, evitando cair esses pedacinhos que às vezes acabam nos atrapalhando aqui nos movimentos mais delicados, como no caso aqui do puxadinho. Então, com a tinta bem, ó, você tá vendo aqui uma bolinha? Que acaba formando, às vezes ela vem a bolha na tinta aqui no instrumento e conforme eu vou escorregando a bolha vai indo junto e vai deformando o puxadinho. Então procurem deixar a tinta sempre adequada aqui, sempre numa densidade boa. Me desculpem aqui o meu celular, às vezes ele fica meio maluco enquanto eu tô filmando, o zoom fica indo para lá e para cá, mas não atrapalha aqui no andamento da nossa mandala. Então, vocês estão vendo que eu tô num movimento muito delicado com o palito. Ó, eu acabei de estourar uma bolinha, vou estourar uma outra aqui embaixo também. Então, com mais facilidade, vocês estouram quando a pontinha da agulha tá sem tinta nenhuma, tá? Então, limpem bem a pontinha da agulha, que ela vai estourar quase que instantaneamente quando encosta. Quase não, instantaneamente quando encosta ali na bolha, mas quando tem algum resquício de tinta, às vezes na ponta, ela não estoura, ela encosta na bolha e a bolha afunda na tinta, mas não estoura. Então procurem deixar a ponta da agulha bem limpinha quando forem estourar, ou do palito de dente, qualquer coisa que vocês tenham aí com a ponta bem fininha. Então aqui vocês observam mais uma vez, o movimento ele é bem delicado e eu tô fazendo aqui com palito de churrasco, com uma ponta um pouco mais fina. Então eu pego bastante tinta aqui no palito e, ó, aqui é um dos pedacinhos, ó, tá vendo? Que eu sempre falo pra vocês. Isso aqui atrapalha demais, gente, na pintura. Então, mais uma vez, procurem sempre limpar aí o potinho de tinta. Então aqui eu limpei, ó, a ponta do palito de churrasco para poder agora fazer o desenho, já que no meio do caminho eu perdi ali meu movimento por conta do pedacinho que tinha ali dentro. Eu adoro quando essas coisas acontecem aqui no vídeo, porque eu posso ser na prática como que é que eu desenrolo aí essas surpresas no meio do caminho aqui na pintura.
coisas que são muito comuns, acontece, eu acredito que quase com todos. Eu não sei se alguém tem uma forma diferente de trabalhar ali com a tinta. Eu nunca trabalhei com o godê, então eu tenho medo de acabar desperdiçando. Se alguém aí já trabalha com o godê e sabe alguma maneira de evitar esses pedacinhos que vão ficando assim na tampinha da tinta, porque na verdade o que acaba gerando esses pedacinhos é justo a tinta que vai ficando ali nas lateraisinhas, né, da tampinha. Então eu acredito mesmo que o ideal seja trabalhar com o godê, mas como eu falo, eu fico com medo de acabar desperdiçando muita tinta, não saber utilizar da maneira correta. Então, quem tiver aí alguma dica também, que quiser compartilhar, deixa nos comentários. É sempre muito importante, a gente acaba ajudando muitas outras pessoas quando a gente participa aqui nos comentários. Então aqui eu dei uma acelerada, que eu acho que vocês já conseguiram observar bem o meu movimento, a delicadeza, a paciência, a tranquilidade que a gente precisa fazer esse movimento aqui dos puxadinhos. Então também é uma coisa que requer muito a questão da habilidade, da prática, aliás, não é nem da habilidade, a habilidade nós vamos adquirindo com a prática. Então por isso que ela, mais uma vez eu digo, é muito, muito, muito importante. Então, essa combinação aqui de cores, ela realmente é muito linda, eu adoro. Essa peça aqui, vocês perceberam que por mais que eu tenha acelerado alguns processos, se vocês forem fazer ela aí, ela é uma peça de 10 centímetros e ela não tem uma demora muito grande assim na execução dela. Em torno aí de 1h15, 1h20, mais ou menos, eu consegui terminar toda a pintura dela. Com bastante delicadeza, com muita paciência, justo para fazer esses puxadinhos. Se vocês observarem, eles ficam muito próximos ali. Dentro desse miolo do olho grego, eles estão bem próximos, uns pontos uns dos outros, e sem encostar quase nenhum deles. Então, por isso que precisa de muita paciência. Tirem um tempo para vocês, coloquem uma música relaxante e vão pintar com bastante carinho, com bastante entrega, e desejo aí muita luz nas produções de vocês. Então aqui, vocês viram que eu fiz uns pontos maiores aqui com o azul, ultramar, esse azul lindíssimo, que são alguns olhos gregos que eu vou fazer depois. Eu vou ter que esperar esse primeiro azul secar para que a gente possa vir com as outras cores depois. Então, enquanto isso, eu vou fazer aqui mais um detalhezinho com o meu verde misturinha, que vai dar mais um charme aqui, vai preencher mais esse espaço que ficou aqui entre a minha coroinha e os meus puxadinhos aqui, que são os finalizadores da minha mandala. Eu gosto muito, muito desse efeito, gente, dessa mandala. Me lembra uma flor e ao mesmo tempo ali sendo o olho grego, que as pessoas gostam tanto. É uma das minhas principais vendas. Acho que é um dos meus carros-chefes, né? Como as pessoas dizem, né? Quando a gente vende mais de algum produto, é algo mais importante ali da produção. Então, o olho grego eu realmente vejo como um dos carros-chefes. Ele realmente tem uma venda muito, muito boa. Então, por isso que eu digo, vocês sempre vão ver eu fazendo muito olho grego aqui. Muitos não, né? Eu vou sempre procurar trazer outros. Mas sempre que eu tiver uma novidade, que eu fizer um experimento diferente, porque eu sempre vou procurando fazer outros movimentos, né? Pra ir diversificando também, ir testando também os meus limites, as minhas habilidades. Então, sempre que eu conseguir algo bem bonito, eu vou tentar reproduzir aqui para vocês. Então, pode ser que vocês vejam aí ainda mais alguns olhos gregos e me digam aí se vocês estão gostando, se vocês querem ver algo específico também. Eu posso tentar produzir para vocês. Eu tenho muitas novidades para trazer. Tem bastante vídeo aí já em processo de edição. Então, aos poucos eu vou soltando aí para vocês. Então, eu fiz aqui na base com o branco. Vocês viram na base aqui das coroinhas com o branco para dar uma iluminada e também uma preenchida. Então, essa primeira
parte aqui está pronta. Agora eu já fiz o fundo, eu tenho um vídeo mostrando aqui como eu faço o fundo também. Só não mostra esses detalhes, eu faço só o fundo preto no vídeo que eu falei pra vocês. Mas esses aqui são movimentos bem simples, eu acho que já não tem segredo nenhum. Então aqui a peça já seca, vocês viram como fica já uma cor diferente, né? Como o preto, ele destaca muito as nossas cores. Eu realmente sou muito apaixonada por essa combinação aqui desse azul ultramar com esse verde. Então agora nós vamos fazer aqui a outra cor do olho grego. É importante nessa fase estar bem seca a base azul, porque assim a gente consegue fazer um pingo muito perfeito, um outro pinguinho em cima dele muito, muito, muito perfeito. Então aqui eu vou usar um boleador já um pouquinho maior para fazer o branco nessas outras bolinhas que fizemos aqui fora. Então, você tá vendo? Tem que dar uma ajustada aqui no branco, porque ele ainda tá um pouco denso. Vocês viram que eu tinha até colocado um pouquinho de água, mas eu prefiro assim muitas vezes, principalmente o branco, eu uso muito ele para iluminação. Então vocês vão também pegando aí, gente, o jeito que vocês gostam da densidade da tinta. Também tem tudo isso, tudo é uma questão de como cada um também gosta de trabalhar. Então, vai sempre se adaptando aí ao seu jeito, ao seu modo. Eu vou usar agora aqui uma ponta menor, porque eu acho que preencheu muito. Eu quero que apareça um pouco mais do azul, né? Porque, querendo ou não, é a cor mais predominante aqui da nossa mandala. Aliás, é a cor mais predominante, não só da nossa mandala, né? Mas do olho grego, que é o nosso astro aqui do vídeo hoje. Então aqui, ó, em todos os branquinhos, vocês estão vendo que eu venho já com a agulha. Não esperem. Assim que vocês já pingarem, já ajustem aqui com a agulha. Não façam todos os pontos e depois venham ajustando. Porque qualquer secadinha que dá na lateral, porque o que acontece? O azul, ele já vai começar a absorver um pouco da umidade do branco. Então, as laterais, elas já começam a secar com muita rapidez. Então, quando vocês vierem depois com a agulha, para justamente fazer esse movimento aqui, para deixar a tinta mais uniforme para receber a próxima cor, ele já vai dar uma engrossada ali na tinta, porque ele já secou e já não ficou legal, já misturou com a tinta que está um pouco mais líquida. Então, é todo um mecanismo. Vocês vão entendendo. Aqui no azul, ele já tá com uma densidade um pouco mais líquida. Essa minha tinta azul que eu tô usando, ela é um pouco novinha. Então, ela ainda tá bem líquida. Então, vocês veem que eu consigo já pingar e ela já escorre na quantidade. Como a base ela tá bem retinha, porque eu arrumei o branco, então ela escorre da maneira ideal já para receber a minha próxima cor. Eu vou tirando aqui as possíveis bolinhas e depois do azul seco, eu venho com o preto em cima. Então, é muito importante essa secagem, tá, gente? Para fazer um olho grego bem perfeitinho e bem redondinho. Façam a base azul, esperem secar, façam o branco, ajustem ali para receber depois o azul claro e depois o preto por cima. Então, venham sempre nessa ordem que vocês vão ver como fica bem redondinho e bem perfeitinho aqui os nossos olhos gregos. Então, essa é a nossa peça pronta, já seca, já com o líquido brilho aplicado. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Se restou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Aqui a parte de trás também já com o líquido brilho aplicado. Vocês verem que é um brilho um pouco menos intenso que o verniz, mas mesmo assim é um brilho já bem bonito e já protege a nossa peça e deixa ela ainda mais bonita, com as cores ainda mais vivas. Amei essa mandala, eu amei essa aula. Me digam aí se vocês gostaram, deixem nos comentários. Muito obrigada por estarem aqui, um grande beijo e até a próxima!